esse texto, a gente está nos colocando assim diante do Senhor, espírito de oração. Evangelho de Lucas, capítulo 19, vamos achar? Amém? Vamos estar lendo os versículos de 1 a 10, que nos diz: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos diante da grandeza da Tua Santa Palavra, Deus. Deus querido, que o Senhor possa revelar, Senhor, a Tua Palavra no nosso coração, Deus. Nós tenhamos, ó Pai, o prazer, Senhor, de estar com o Senhor, de ouvir a Tua Palavra, de permanecer na Tua presença. Te pedir, Senhor, que Teu Santo Espírito, através da Tua Palavra, opere todas as necessidades em nossas vidas, ó Deus. Vem estar conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém? O título dessa mensagem é Buscando uma Comunhão Satisfatória. O que é comunhão? Duas partes que têm algo em comum. Isso é comunhão, né? Toda pessoa, ela precisa ter essa comunhão com Deus, né? Eu vejo assim que, porém, mais do que isso, todos necessitamos ter com Deus uma comunhão satisfatória, né? Uma comunhão, e para essa comunhão ser uma comunhão satisfatória, essa comunhão precisa resultar em mudança de nossas atitudes. Para essa comunhão ser satisfatória, é preciso haver uma mudança de caráter diante dos desafios da nossa vida. Então Zaqueu, ele necessitava dessa comunhão. E todos nós também necessitamos dessa comunhão. E esse texto nós aprendemos que Zaqueu buscou por essa comunhão e ele alcançou. Então a experiência de Zaqueu deve nos ajudar a vencer situações que nos impedem, de nos aproximarmos de Jesus, que possa nos impedir, que venha nos atrapalhar, que venha atrapalhar de nós desfrutarmos de uma perfeita relação com Deus. E olha que a lista realmente é muito grande de coisas que impedem eu e você de termos uma comunhão satisfatória com Deus. São muitas coisas. Então, certos elementos impedem o ser humano de ter uma comunhão satisfatória com Deus. Elementos que impedem o homem de viver uma comunhão satisfatória com Deus. Quais são eles? Primeiro elemento, está aqui o texto, deixa muito claro, a multidão. O versículo 3
Ele diz assim: procurava ver quem era Jesus, mas não podia. Por causa do quê? Pode falar. Por causa da multidão. Então, ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia ver por causa da multidão. Havia uma multidão ao redor de Zaqueu. Então, quantas vezes não vivemos também essa mesma situação? Quando quantas vezes queremos muito buscar mais a Deus, queremos nos aproximarmos mais de Deus, mas com tantas coisas à volta, que acaba sendo um empecilho de buscar Deus. Por exemplo, os costumes, os vícios, os impedimentos familiares, como as tradições religiosas, todas essas coisas nos impedem de buscar Deus e nos impedem de termos uma comunhão satisfatória com Deus. Então a gente começa a pensar, todas essas coisas são práticas inadequadas. Diz o texto aqui que ele era muito bem sucedido, e tudo isso nós ficamos impedidos de ver Jesus, ficamos impedidos de buscar Jesus. Às vezes nós damos mais ouvidos àquilo que os outros acham, aquilo que os outros pensam, aquilo que os outros querem, e ficamos menos com aquilo que nós mesmos queremos, com aquilo que nós mesmos precisamos, com aquilo que nós mesmos necessitamos, porque o que os outros acham. Então, quando a gente desejar ter essa comunhão satisfatória com Deus, a gente precisa estar atento. E algumas coisas podem nos impedir, e a multidão aqui é uma delas. Ficamos impedidos de ver Jesus. Mas há alguns outros elementos que impedem o homem de ter uma comunhão satisfatória com Deus. Não é só a multidão. O outro elemento, o pecado. O pecado impede de ter uma comunhão satisfatória com Deus. Tudo aquilo que faz com que a pessoa caminhe fora da vontade de Deus é pecado. Chama-se pecado. Não precisa você abrir, mas primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4, diz: quem peca é culpado de quebrar a sua comunhão com Deus. Porque o pecado é a quebra da lei. É a quebra. Então isso resulta no quê? Em separação de Deus, conforme está escrito em Romanos 6, 23, que ele diz que o salário do pecado é a morte. Mas você vai falar: pastor, mas todo mundo vai morrer. Eu vou morrer, você vai morrer, vai pegar a minha vez e vai chegar a sua. Mas a morte, existe a morte eterna e existe a morte com a condenação eterna. Morte é separação. O pecado, ele causa essa separação eterna de Deus. De modo que o homem não possa ter essa comunhão com Deus. E é isso que nós estamos tratando. Então o pecado impede de termos uma comunhão satisfatória com Deus. Também os valores desse mundo impedem muitas vezes de termos uma comunhão satisfatória com Deus. Então, lá na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 16, ele diz assim: nada que é desse mundo vem do Pai. Daí começa a falar os maus desejos do coração, da natureza maligna. Então, um outro elemento também que nos impede de ter uma comunhão satisfatória com Deus, você vai até talvez não entender a princípio, é a estatura. Poxa, mas de que jeito, pastor? No texto aqui de Lucas, nós estamos lendo aqui, compartilhando, nós vemos que Zaqueu era uma pessoa de baixa estatura. E isso, logicamente, o atrapalhava de ver Jesus. Mas calma lá. Nós sabemos que isso é uma referência a um problema físico de Zaqueu. Vamos dizer, ele é um problema, a estatura dele, Problema que ele soube resolver adequadamente. Não foi isso?
mas espiritualmente falando, também encontramos baixa estatura espiritual. Pessoas de pequena estatura espiritual, elas ficam sempre impedidas de buscar Jesus. Elas ficam sempre impedidas de desfrutar comunhão satisfatória com Deus, porque é baixa a estatura espiritual. Não cresce, não amadurece, não frutifica, não serve de motivo para ninguém. Sempre baixa a estatura. Por que, amado? Porque tudo isso não é simplesmente a recusa pela palavra de Deus, né? Não é em acolher a graça de Deus algo que rebaixa uma pessoa. Não é isso, né? Ao nível de impossibilidade de ter comunhão satisfatória com Deus. Porque no livro de Atos, precisa você abrir também, a gente encontra lá o texto que Paulo começa a pregar para o rei Agripa, e ele não aceita. Aquele texto lá é muito interessante, né? Então essa atitude, ela afasta o ser humano de Deus, né? Por isso só Deus mesmo para facilitar as coisas e possibilitar ao homem de ter uma comunhão satisfatória com Deus, né? Então a baixa estatura espiritual, como se adquire baixa estatura espiritual? Quando não se prioriza as coisas de Deus, quando não busca Deus, quando não obedece, quando verdadeiramente não dá ouvidos àquilo que o Senhor quer falar, vai se criando uma baixa estatura. Agora, como Deus mesmo nos ajuda a alcançar uma comunhão satisfatória com Ele? Como Deus mesmo? No versículo 4, olha só: então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, é uma árvore, né? A fim de ver, porque por ali havia de passar. Então veja bem, eu vejo aqui que isso é tremendo. Deus providenciou ali uma árvore, né, sobre a qual Zaqueu pudesse subir para ver Jesus. Onde é que nós vamos chegar nisso aqui, né? Zaqueu era baixinho, né? Não tanto no aspecto físico, mas muito mais no aspecto espiritual. E ele não podia ver Jesus, né? Então Deus providenciou a árvore para que ele pudesse subir e ver Jesus. Então a gente começa a perguntar assim: quais são os sicômoros que Deus está usando hoje a fim de ajudar você a aproximar-se mais dele? O que Deus está usando? Nós podemos listar aqui algumas coisas que Deus pode estar usando para nos aproximarmos mais dele. Por exemplo, a própria Bíblia, a sua palavra. Nada mais perfeito para se conhecer ao Senhor que a sua palavra revelada. João 8,32, ele fala assim: conhecereis a verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, ele diz assim: 16, fala: santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, irmãos. Hoje a gente teve uma aula aqui na escola dominical que foi maravilhosa. Você que perdeu, então você precisa conhecer melhor a Bíblia, você precisa conhecer melhor a palavra de Deus. São 8.502 promessas preparadas para você. Fala isso para a pessoa que está do teu lado aí. São 8.502 promessas para você. Você já pensou o que você está perdendo lá? Né? Você já pensou? Você precisa conhecer a palavra de Deus, né? Como Deus mesmo nos ajudará a alcançar essa comunhão com Ele? Pastor? Em primeiro lugar é a palavra, a sua palavra. Em segundo lugar, a fé, né? Definitivamente a Bíblia diz que sem fé é impossível aproximar-se de Deus, né? Então Hebreus 11,6 ele fala que sem fé ninguém pode agradar
a Deus. Então, precisa crer que Ele existe, que recompensa o que procuram a Ele. A gente precisa entender isso. Ele recompensa aquele que procura a Ele. Então, a gente precisa botar em prática a palavra de Deus e termos fé. Amém? O que mais que Deus pode nos ajudar a alcançar essa comunhão satisfatória com Ele mesmo? Primeiro foi a Bíblia. Segundo, fé. E agora, a oração. Esse outro maravilhoso sicômoro levantado para que possamos subir e contemplar o Senhor. Eu vejo assim, porque a bênção de orar é que Deus promete responder à oração. Isso aqui é o interessante. No livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, ele diz assim: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem. Jeremias 33, invoca-me, ou seja, busca-me. Busca o Senhor em oração, dobre o seu joelho, aprenda a orar pelo seu marido, pelos seus filhos, pela sua casa, pelo seu trabalho. Aprenda a orar pela igreja. Aprenda a orar, o marido a orar pela esposa. Aprenda a orar pela sua família. Aprenda a orar pela sua casa. Aprenda a ter essa oração, esse momento de comunhão com Deus através da Bíblia, através da fé, através da oração. Invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Você não sabe que muitas vezes você está perdendo, porque não busca. O que mais Deus pode me ajudar a alcançar essa comunhão satisfatória? Nós tivemos a Bíblia, a fé e a oração. E em quarto, a igreja. Temos essa comunhão satisfatória. A igreja é indispensável para o crescimento. Esse negócio de ser crente sozinho não dá. Todo mundo sabe muito bem. Aí faz uma fogueira aí, põe muita lenha nessa fogueira. E se a lenha for boa, ela demora um bom tempo até queimar tudo, não vai? Vai durar uma noite, um dia inteiro. Mas se você tirar um pedaço daquela lenha, munição daquele e deixar de fora, o que vai acontecer? Vai apagar. Por quê? Porque perdeu a comunhão. Assim é aquele que fica fora. Essa comunhão satisfatória com pessoas com seus temperamentos, pessoas com seus problemas, pessoas com seus recursos, com suas histórias de vida, com seus sentimentos iguaizinhos aos seus. Pessoas todas carentes do Senhor, assim como eu e você. Aprenda a ter essa comunhão satisfatória com Deus. A igreja, nós temos a palavra do Senhor, nós temos a fé, nós temos a oração, nós temos a igreja. Eu vejo assim que nós podemos nos congregarmos de duas maneiras diferentes, né? Bem o estilo da igreja primitiva, quando tudo começou, no templo e nas casas. Essa é comunhão, né? Quando congregamos no templo, experimentamos a presença de Deus. Quando nos congregamos nas casas também, nos pequenos grupos, na célula, experimentamos também a comunhão satisfatória com Deus. Por isso que Hebreus 10, 25, ele fala assim: não deixemos de congregar como é costume de alguns. É preciso estar junto, é preciso caminhar junto. Ovelha sozinha é presa fácil. Ninguém deseja ser presa fácil. Então, para a gente ter essa comunhão satisfatória com Deus, eu preciso ter a palavra, eu preciso ter a fé, eu preciso estar orando, eu preciso da igreja, né? Então, veja assim, quantas
coisas maravilhosas o Senhor pode providenciar, quantos sicômoros, vamos dizer assim, né, abençoado, são as reuniões, estarmos juntos louvando a Deus, porque não consegue, muitas vezes, permanecer na presença do Senhor, não consegue ter essa comunhão satisfatória com Deus, né? Porque os obstáculos, né? Quando Zaqueu olha e vê toda aquela multidão, ele não quer nem saber. Zaqueu é um cara bem sucedido, diz aqui o texto, né? O versículo 2, Zaqueu era maioral dos publicanos, ele era o cara, e rico, diz ele, mas ele procurava ver quem era Jesus, né? Havia uma necessidade, né? Não podia por causa da multidão. Quantas coisas estão impedindo você de buscar o Senhor? Quantas coisas estão impedindo muitas vezes de ter essa comunhão satisfatória com Deus? Às vezes, amado, a gente negocia o estar na presença do Senhor, negocia o buscar ao Senhor por qualquer coisa. Porque o pastor não me cumprimentou, porque o fulano de tal não me deu bola. Isso tudo é falta de comunhão com Deus, falta de buscar mais a Deus, para criar maturidade, criar raiz, não ficar impedido pela multidão. Quantas coisas que podem estar impedindo, né? E quando Jesus vê essa expressão, vamos dizer assim, de força máxima, esse desejo que Zaqueu tinha de se aproximar dele, né? Olha o versículo 15, o versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, meu filho do céu, pois hoje eu vou na tua casa. Hoje me convém ficar na tua casa. Por que será? Hoje me convém ficar. Engraçado que uma das coisas que sempre me chamou a atenção nesse texto, que ninguém apresentou Zaqueu para Jesus. E Jesus chama ele pelo nome. Prestou atenção? Alguém falou assim: o que está lá é o Zaqueu. Não. Jesus se conhece pelo teu nome, porque Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele sabe exatamente o que você está pensando aí agora. Ele sabe exatamente se você está crendo em tudo isso ou não. Deus não nos chama pelo apelido de Deus nos chama pelo nome. Você é amado, você é amada do Senhor. Me convém ficar na tua casa hoje. Me convém entrar na tua vida. E quando ouve esse convite de Jesus, Jesus se colocou à disposição para ir à casa de Zaqueu. Zaqueu chega e fala assim para o Senhor no versículo 8. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Em outras palavras, Zaqueu está falando assim para Jesus: Senhor, eu estava esperando ter esse encontro com o Senhor, porque a partir de agora eu nunca mais vou ser o mesmo. Eu estou profundamente arrependido dos meus pecados. Eu estou profundamente arrependido, porque Zaqueu era cobrador de impostos, e uma grande porcentagem dos impostos que ele cobrava ali para o rosto dele, ele meio que defraudava mesmo, ele roubava mesmo. Então houve arrependimento no coração de Zaqueu. É aquela palavra que o bispo local sempre fala. Muita gente sendo passada e engomada, sem nunca ter sido lavado. Você precisa ser lavado no sangue de Jesus. Antigamente se lavava a roupa, né? É isso, não? Colocava para parar, aí depois secava, engomava para poder passar, né? Hoje já não existe mais isso. Mas no mundo espiritual, a gente precisa ser lavado.
E Jesus, naquele momento, bateu um arrependimento tão grande na vida de Zaqueu, que a consciência dele falou mais alto. Em outras palavras, ele falou assim: eu sei que eu estava roubando, mas a partir do momento que o Senhor está me perdoando, eu vou devolver aquelas pessoas. A gente recebe o perdão, mas nada melhor do que saber que se você defraudou, se você enganou, se você magoou, chegar e pedir perdão. Essa é uma das maiores qualidades que existe. Aí o caráter começa a ser moldado. Aí nós começamos a ter essa comunhão satisfatória com Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 11. Efésios. Efésios capítulo 4, os versículos de 11 ao 13. Versículo 11: E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você, viu? Que a esta estatura, essa varonilidade que Deus está te chamando. Amém? Olha só, a perfeita varonilidade, o que quer dizer isso? O caráter, a medida da estatura da plenitude de Cristo. O versículo 14: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que conduzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquilo que é a cabeça, Cristo Jesus. Amém, amados? Então, é assim que seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura, vamos dizer assim, a estatura, a medida espiritual em Cristo Jesus. Então a lista não termina aqui. Eu vejo assim, que Deus vai levantar pessoas preparadas, ungidas por Deus, cheias do Espírito Santo, para caminhar junto com você na fé. É dessa forma. A lista não termina. Então há outros 5 anos mais, porque Deus provê muitas coisas para que nós tenhamos essa comunhão satisfatória com Ele. Zaqueu admitiu a sua necessidade de Deus. Você precisa admitir que você precisa de Deus. Você precisa de Jesus. Para chegar a Deus, você só tem que ter Jesus. Zaqueu, quem era Zaqueu? Aquele cobrador de impostos, que tirava a porcentagem de cada imposto que recebia, ele tirava para o seu próprio bolso, e assim enriqueceu ilicitamente. E aqui no versículo 2, nós já lemos, informa que Zaqueu, ele era rico, naturalmente era dono de muitas coisas, dono de muitos bens. Todavia, apesar de todas as suas coisas e do seu comportamento errado, a misericórdia de Deus mudou a vida de Zaqueu. A misericórdia de Deus. Então Jesus, quando viu Zaqueu, disse para ele, hoje me convém ficar na tua casa, Zaqueu. O tempo da sua restauração chegou. Sua vida será mudada. Ô glória, amém? A sua vida, a partir de agora, vai ser diferente. Então Deus quer fazer o mesmo a cada um de nós.
nós essa noite a buscarmos essa comunhão satisfatória com Deus, né? A termos esse desejo de estar com o Senhor, nunca negligenciar as coisas do Senhor, nunca deixar as coisas do Senhor de fora, né? Então, amado, Jesus ajudou Zaqueu a ter uma comunhão satisfatória com Deus. E nós lemos, se você já saiu do texto aí, mas no versículo 10, o último versículo da história, Lucas 19, 10, né? Que diz assim: que o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Você quer ser ajudado? Quer ter comunhão satisfatória com Deus? Zaqueu localizou o sicômoro e correu em buscar a Deus. Nós precisamos, irmãos, abrir o nosso coração, reconhecermos a nossa necessidade e correr aos braços de Jesus. É isso que nós precisamos. Se nós estivermos dispostos a isso, o Senhor vai prover todas as necessidades para que a gente possa caminhar firme com Ele, através da sua palavra, através da igreja, através da oração, através da nossa fé, através da nossa busca diária com o Senhor. Para isso, é preciso que verdadeiramente eu esteja disposto, arrependido, a buscar ao Senhor. Eu até já contei aqui outro testemunho que ele fala assim: Senhor, se porventura eu defraudei alguém, eu derrubei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Tem um pastor que eu fui no encontro com Deus com ele lá, ele estava contando uma experiência. Um outro rapaz amigo dele lá na cidade, lá em São Paulo, interior de São Paulo. Ele foi embora da cidade, lá na outra cidade ele se converteu. Passou muitos anos. E quando ele voltou à cidade, ele estava passando na rua, passou na frente de um supermercado. Daí ele se lembrou de algo que havia acontecido na vida dele. Aí ele entrou no supermercado, comprou 4 barras de chocolate, passou no caixa, pagou. Ele falou: olha, agora eu queria falar com o gerente. Não, o gerente é muito ocupado, não dá para você. Não, eu quero falar com o dono do supermercado. Ele falou: não, o dono é muito ocupado, é impossível, é difícil. Eu preciso falar com o dono do supermercado. E ele esperou, até que conseguiu falar com o dono do supermercado. Daí ele chegou e disse assim: falei, olha, eu morei aqui há muito tempo atrás. E quando eu era criança, um dia eu entrei nesse supermercado e eu roubei uma barra de chocolate. Só que agora eu me converti. Então eu quero devolver 4 vezes mais aquela barra de chocolate. Isso é conversão. E isso nasceu na hora que Zaqueu viu Jesus. O Senhor, eu me arrependo, eu vou restituir esse povo. Já pensou aquelas pessoas que muitas vezes você tem magoado, você precisa se reconciliar? Está roubando a vida dela, palavras, tantas coisas, precisa ser restituído. É isso que Deus quer. Quando essas coisas acontecerem, irmãos, nós vamos ter uma comunhão satisfatória com Deus. Então, o que você tem feito para atrair a atenção de Jesus? Zaqueu subiu na árvore. Você talvez não precise. A gente não está vendo Jesus, mas a gente está crendo. E é o que nós precisamos. Ele precisa ver fé no seu coração. Precisa ver arrependimento no seu coração. Precisa ver vida sincera. Precisa ver que você precisa ouvir menos, falar menos e ouvir mais. Deus precisa trabalhar no seu caráter. Precisa trabalhar no seu trabalho, na sua vida profissional.